transformou em um lead para mim. Por que que ele se transformou em um lead, Yara? Porque eu tenho a informação de contato dele, eu tenho o telefone dele, eu tenho o nome dele. Então, o nosso objetivo é fazer com que estranhos se transformem em clientes. E para isso, a gente vai fazer com que eles caminhem dentro das nossas etapas do funil. Primeiro, eu tenho que atrair e ter visitantes. Depois, eu tenho que converter eles em leads. Esse lead pode ser um messenger que ele te manda, um WhatsApp que ele te manda, um direct. Eu tenho que ter o contato direto com ele, tá? Eu tenho que me relacionar com ele para ele se transformar em cliente e depois eu poder analisar. Então, perceba que tudo isso aqui não funcionaria se eu não soubesse muito bem para quem é que eu quero atrair e como que eu vou me comunicar com ele em cada etapa do meu funil. Então, a nossa base de hoje é desenhar muito bem essa personazinha, essa pessoinha aqui, que a gente vai começar a se comunicar com ela, para a gente começar a pensar nas nossas estratégias de atração, como que eu vou atrair mais pessoinhas que têm potencial de compra para mim, como que eu vou fazer com que elas deixem um contato dela comigo, que elas conversem comigo, que elas interajam comigo, como que eu vou me relacionar com ela. Aqui entra processo de vendas, né, produção de conteúdo, as dicas que vocês vão começar a mandar, as novidades, e a gente vai passar cada etapa dessa no funil, tá bom? No dia a dia, nas próximas aulas. E aí depois eu tenho que analisar, porque a gente vai perceber que no mundo digital, os dados, as informações estão a nosso favor. Então, no mundo físico, a não ser que fique uma pessoa contando em frente à loja, eu não tenho como saber quantas pessoas visitaram minha loja. É claro que hoje já existem tecnologias que mensuram isso, que calculam quantas pessoas entram numa loja, mas isso não é acessível para os pequenos negócios. Então, a não ser que eu faça esse controle, eu não tenho essa informação. E aí, se eu não sei quantas pessoas entraram na minha loja, eu não sei qual é a minha taxa de conversão, ou seja, quantas pessoas visitaram, quantas compraram. No mundo digital, tudo isso aqui é mensurável. Cada etapa dessa. Então, quantas pessoas eu consigo impactar? Dessas pessoas, quantas me visitam, curtem, comentam, entram no meu perfil? Quantas vêm conversar comigo, falam comigo pelo WhatsApp, acessam a minha loja? Quantas se relacionam comigo? Quantas compram? No mundo digital, as decisões de vocês não vão ser mais tomadas de forma empírica. Achismo. Eu acho que o meu cliente gosta disso. Eu acho que eu vou comprar esse produto porque talvez o meu cliente goste. Eu acho que eu tenho que comprar mais produtos desse porque no próximo mês esse aqui vai ser o produto mais vendido. Com o mundo digital, vocês vão ter informações para tomar decisões de compra, de estratégias, de marketing, para vocês poderem ter a estratégia do negócio de vocês mais alinhada. Então, com o mundo digital, eu consigo saber, por exemplo, que tipo de produto engaja mais, que tipo de comunicação engaja mais. Eu vendo roupa feminina, mas eu vendo do calçado ao acessório de cabelo. Mas quais são os produtos que vendem mais? Quais são os meus produtos principais? Quais são os acessórios? Qual é o produto que a pessoa vem buscar? E qual é o que ela leva porque ela está levando o outro? Que são os produtos relacionados. Ah, então se ela vem procurar calça jeans e aí ela compra uma blusa, o meu produto principal é calça, mas eu sempre tenho que ter uma blusa para complementar a venda. Mas se ela comprar uma blusa, com certeza ela vai comprar um sapato ou um cinto. Mas eu preciso saber qual é o meu produto principal, quais são os produtos secundários e quais são os que o cliente está vindo atrás e qual é a frequência que isso acontece, qual é o produto que ele mais gosta. E isso a gente no digital, a gente tem informações e a gente começa a tomar decisões de forma consciente e não empiricamente. E aí, como é que eu tenho, Yara, foco no meu cliente? O que é ter foco no cliente, né? Primeiramente, foco no cliente começa com um processo de empatia, que é se colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu me proponho a pensar como o outro.
a entender como que o outro agiria. E a partir desse processo empático, eu começo a entender qual é a melhor estratégia para me comunicar com ele, visto que eu entendi qual é a dor dele, que eu entendi qual é a situação do cotidiano dele, e a partir disso eu começo a criar uma comunicação. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre valor. Não sei se vocês já viram em outros cursos, modelo de negócios, o Business Model Canvas, né, o Canvas Modelo de Negócios, onde a gente tem lá a proposta de valor bem no centro. Essa proposta de valor nada mais é para que a gente consiga criar um posicionamento de marca voltado para o cliente. Então, a gente observa o cliente, entende as necessidades dele, cria valor através de um produto, e aí a gente tem um encaixe perfeito. E aí a gente tem alguns exemplos no mercado. Por exemplo, a Uber. O Uber não é simplesmente um aplicativo, de carros. Ele tem uma proposta de valor maior, que é trazer locomoção acessível para todo mundo. Antigamente, a gente, para andar de carro, quem não tinha um carro próprio, tinha que andar de táxi. E tinha que que aceitar todos os termos, né, de negócio de um taxista. Eu tenho que ficar na rua, dar meu braço, eu tenho que ligar para um central. Muitas vezes ainda não tinha aplicativos que eram muito ineficientes, os preços eram abusivos, o tratamento não era o mais cortês possível. E o Uber, ele veio para sanar uma necessidade de uma dor, que é o quê? Eu quero me locomover, mas eu quero pagar um preço justo, e eu quero que isso seja de forma facilitada, acessível, e que eu seja muito bem tratada durante esse meu trajeto. Aí, por outro lado, ele viu a necessidade de pessoas que têm carros, que podem ganhar dinheiro extra, que eles podem conectar essas duas pessoas. Uma pessoa tem um carro, tem tempo e quer ganhar dinheiro, com uma pessoa que quer se locomover de forma acessível e barata. E aí ele fez o encaixe perfeito, ele fez uma proposta de valor, onde ele conecta motoristas a passageiros de forma rápida, simples, eficiente e segura. E aí ele criou aqui uma proposta de valor e ele fez um encaixe do produto dele com o cliente dele, pensando sempre na necessidade do cliente dele. Isso, gente, é um processo empático de você se colocar no lugar do outro, de você entender uma real necessidade do mercado, para você, a partir disso, criar valor, né, fazer uma inovação e apresentar uma solução. Yara, eu tenho um negócio tradicional, eu tenho uma loja de roupas, eu vendo comidas, eu tenho uma marmitaria, como é que eu faço isso? Quando a gente começa a entender o nosso cliente, as dores, as necessidades dele, a gente começa a perceber que são os pequenos gestos, as pequenas atitudes, e pequenas ações que a gente faz, e principalmente de posicionamento, que a gente consegue encantar os nossos clientes. Quem conhece aqui o Nubank? Né? Nubank nada mais é do que um cartão de crédito. Quem é que não... Quantas empresas de cartão de crédito tem no Brasil? Inúmeras. E por que o Nubank ele foi tão diferenciado, né? Porque ele trouxe para o cliente dele um cartão de crédito com taxas acessíveis e um relacionamento diferenciado, pensando na necessidade do cliente dele, nas dores que o cliente dele tinha ao entrar, por exemplo, em contato com o suporte das empresas de cartão de crédito. Então, a gente começa a perceber que são esses pequenos gestos, as experiências do usuário, né, que fazem toda a diferença. Eu vou trazer para vocês aqui o nosso Canvas de proposta de valor. E aqui é o Canvas do modelo de negócios. Percebam que no modelo de negócios, a gente tem o segmento de cliente, como que a gente se relaciona com ele, como que a gente entrega, quais são os canais e a proposta de valor que eu tenho para ele. Do outro lado, eu vou ter os meus parceiros chaves para poder entregar essa minha proposta de valor,
as atividades chaves que eu tenho como empresa para entregar essa minha proposta e quais são os principais recursos que eu vou precisar para poder entregar essa minha proposta. E aí eu vou ter o meu centro de custo para entregar tudo isso e a minha receita, que é oriunda dos meus clientes. O nosso modelo aqui de propostas de valor, o Canvas de propostas de valor, ele é uma ampliação do segmento de clientes e da nossa proposta de valor, e a gente vai fazer isso juntos hoje. Por que é importante isso, Ciara? Porque é baseado nessa nossa proposta de valor que a gente vai ir no nosso cliente, no nossa proposta de valor e no match que a gente vai ter aqui, na conexão que a gente vai ter, que a gente vai começar a desenhar nossas estratégias de marketing digital. Então, o nosso cliente, né, ele tem algumas características, ele tem algumas dores, ele tem sonhos, sentimentos, e o meu produto, ele tem criadores de ganhos para ele, e ele tem analgésico de problemas. E aí eu vou começar a entender se a minha solução entrega de fato valor para o meu potencial cliente. E aí, com isso, a gente vai ver que tem alguns insights que a gente, em atitudes bem pequenas, a gente já consegue mudar a nossa comunicação e fazer com que essa comunicação ela seja centrada no cliente e não centrada no meu produto. E aí, uma dica importante, quando a gente faz uma comunicação na internet centrada no nosso produto, ela tende a dar menos resultado. Porque eu estou vendendo características, benefícios, informações do meu produto. Eu não estou vendendo um ganho para o meu cliente. Então, o nosso cliente na internet, ele quer benefícios, ele quer ganho, ele quer valor. E o produto é a forma, é o meio em que ele recebe isso. Então, a nossa comunicação ela tem que estar voltada nos 3 pontos principais: valor, benefício e ganhos. E aí a gente precisa mapear isso para começar a comunicar. E, gente, é muito simples fazer isso. Quando eu comecei lá a montar meu e-commerce de negócios de acessórios de cabelo, né? E eu já ministrava aula sobre isso, eu ficava pensando, como que eu vou entregar valor vendendo acessórios de cabelo? E eu consegui, porque eu comecei a ser empática e pensei no meu cliente. Então, todo modelo de negócio pode ter esse pensamento. Isso não é restritivo para grandes empresas ou para negócios inovadores, né? Enfim, é realmente algo básico que a gente precisa pensar. E a gente vai pensar isso a gente vai pensar isso juntos, tá bom? E aí, gente, o nosso principal objetivo é encontrar esse encaixe aqui. É o meu produto entregar um valor visível, né, perceptível para o meu cliente. Todo cliente, ele tem tarefas do cotidiano dele. Eu vou dar um exemplo do e-commerce, porque acho que é o que está mais próximo de mim, tá? Da minha loja de acessórios de cabelo infantil, para ficar mais visual. A minha potencial cliente, ela era uma mãe que trabalhava, então ela todo dia acordava, ela acordava os filhos, ela alimentava, fazia o café da manhã, dava banho, arrumava para ir para a escola, depois ela se arrumava, ia para o trabalho, aí ela voltava cansada, ela ia cuidar dos filhos, ela também fazia as atividades de casa, ela tinha que planejar o dia seguinte do filho, ela tinha que fazer lição de casa, ela tinha tarefas do cotidiano dela que estavam direto ou indiretamente relacionadas para o meu produto. Mas ela queria ter ganhos, ela queria otimizar o tempo dela, ela queria que os filhos dela sempre tivessem segurança, que a filha dela sempre tivesse bonita e arrumada, que a filha dela, quando fosse para a escola, as pessoas olhassem e elogiassem. E ela tinha algumas dores. Ela estava cansada, ela não tinha tempo, ela trabalhava muito, ela muitas vezes ficava perdida em saber como que arrumar a filha com tanta pressa e arrumava de qualquer jeito.
E essas dores podem ser banais, mas eram dores do nosso cliente. E aí o nosso olhar é ser empático, né? É olhar no lugar do cliente. Então, como é que esse meu cliente, ele tem o cotidiano, quais são os ganhos que ele quer, quais são as dores que ele sofre. A partir disso, eu começo a fazer uma análise do meu produto. Quais são os meus produtos ou serviços? O que é que eu entrego? Eu entrego acessórios de cabelo para crianças. Quais são os ganhos que eu tenho nisso? Quais são os ganhos que eu proporciono para o meu cliente? Eu proporciono segurança, porque o meu acessório de cabelo, ele é costurado e colado. Logo, a criança, se ela quiser desprender, por exemplo, o pregadorzinho do laço, ela não consegue, ela teria que ter muita força para isso. Eu consigo entregar, economia, porque o meu acessório, ele dura mais. Então, no lugar da mãe ter que comprar 20 acessórios, ela compra 2 que vai durar um ano. Eu consigo entregar um acessório de qualidade. Eu começo a entender quais são os ganhos que o meu produto ele entrega para o meu cliente. E aí eu também tenho que entender quais são os problemas que ele resolve, quais são os analgésicos dele. Qual o problema que um acessório de cabelo pode resolver, né? Bom, como meu, meu produto ele é colado e costurado, ele resolve uma dor de segurança. Eu passo segurança, e o meu acessório de cabelo ele é seguro. Eu também tenho algo prático de ser utilizado. Logo, eu não preciso de muito tempo, eu não preciso que a mãe fique muito tempo pensando em qual penteado vai fazer na filha. Gente, eu estou trazendo esses exemplos, parecem exemplos esdrúxulos, né? Mas quando a gente vai fazer a oferta, é isso que faz com que a gente se comunique de fato com o nosso cliente. Eu consigo entregar para o meu, eu consigo aliviar um dor de tempo dessa mãe. Porque ele é rápido, ele é fácil de ser utilizado, ele é só uma presilha, a pessoa não tem que ter, não tem que saber fazer penteados complexos para utilizar. E aí eu começo a entender se esses ganhos aqui que eu entrego, que o meu produto entrega, são ganhos que o meu cliente quer. Gente, isso aqui não pode ser mascarado. Isso aqui tem que ser um olhar empático. Então, eu tenho que olhar primeiro para o meu cliente, para depois olhar para o meu produto, tá? Depois eu entendo qual é as dores que eu, como produto ou como empresa, resolve. E se essas dores, se esses analgésicos, na verdade, aliviam alguma dor do meu cliente. E a partir disso, eu começo a perceber se eu tenho um encaixe. Se eu entrego valor para o meu cliente, se os meus ganhos é o que o meu cliente quer. E se meus analgésicos resolvem uma dor dele. E aí eu consigo começar a criar uma proposta de valor, uma comunicação de valor. Gente, e quais são as informações importantes que a gente precisa começar a desenhar da persona? Isso aqui é exercício, tá? Isso aqui a gente vai passar para vocês fazerem a fundo da persona de vocês. Quais são os problemas que ela enfrenta? Qual é o desejo desse cliente? Qual o benefício do meu produto? Quais são as objeções que eu tenho durante a compra? Eu posso pesquisar depoimentos de pessoas em portais, em blogs, no YouTube, na Amazon, e entender como que essa minha persona se comunica. O que o meu cliente pensa quando ele acorda de manhã? O que ele escuta quando chega em casa? Né? O que ele fala na hora que chega em casa? Quais são os livros que essas pessoas compram? Quais são os vídeos que elas assistem? Canais que elas assistem? Quais são as dores deles? Quais são os problemas que eles possuem? Os sonhos que eles têm? O que é ter sucesso para a persona? O que ela valoriza? O que ela vê? O que ela escuta? O que ela pensa e faz? Né? Quais são os sonhos dela? Quais são as dores, os desejos dessa persona? Quais são as dores pela necessidade? Ou seja, eu preciso de roupas formais para ir trabalhar. Então, eu estou na dor por necessidade. Eu preciso de roupas formais para ir trabalhar, mas eu não tenho roupa. Ou eu não tenho como comprar roupa cara. Eu tenho que comprar roupa acessível e que seja formal.
A persona sabe que tem um problema, por exemplo, ela tem consciência do problema que ela enfrenta, né? Quais são as dores e qual é a intensidade dessas dores? Quais são as que têm mais frequência? Como é que a gente vai mostrar essa dor para a nossa persona? Quais são as frustrações? O que ela gostaria de ter sido e não foi? Por exemplo, eu vendo. Eu tenho um salão de beleza, por exemplo. E a minha persona, ela é frustrada, porque ela tem cabelo cacheado, ela queria ter liso. Ela gostaria de ter nascido com cabelo liso, mas ela tem cabelo cacheado e ela não se aceita. É um problema que ela enfrenta. E aí, o que eu posso comunicar com essa persona? Que ela pode ter cabelos lisos, com efeitos como se fossem naturais. De forma simples, rápida e barata. Qual é a dor presente dessa persona? Por exemplo, a dor presente dessa persona que tem o cabelo cacheado e gostaria de ter tido o cabelo liso é que a raiz dela, quando está crescendo, fica feia, ela tem que ficar pranchando a raiz dela. Isso demanda tempo. Qual é o prazer futuro? O prazer futuro dela é que tivesse um tratamento, só que isso não é possível, que alisasse de vez o cabelo, que os cabelos que nascessem fossem lisos. Eu estou dando um exemplo porque a gente consegue se comunicar com essa persona, com qualquer tipo de dor, com qualquer pessoa, né? Qual é a dor futura se o problema não for resolvido? Bom, se essa minha persona não conseguir alisar o cabelo dela e ter o cabelo dos sonhos dela, ela vai começar a baixar a autoestima. Ela pode passar a não gostar mais da aparência dela, a ter depressão, a não querer sair em público. E aí, será que eu tenho um produto, uma solução que resolve esse problema? Ou um serviço, ou uma série de serviços que vai resolvendo esse problema dela? E como é que eu comunico isso para ela? Então, a gente tem que conhecer muito bem a fundo essa persona. Eu vou parar aqui de apresentar um minutinho para vocês, porque eu não quero só falar, eu queria que rapidamente, Manuela, me perdoe 5 minutos, tá? Eu queria que vocês colocassem aqui no chat um pouquinho sobre quem é a persona de vocês. Não precisa descrever essa persona detalhadamente, como a gente vai descrever no exercício, mas coloquem um pouquinho sobre essa persona. Minha persona são mulheres, são homens, são profissionais liberais. Escrevam um pouquinho sobre essa persona, rapidinho, eu vou dar 3 minutos, porque a gente começa a discutir os próximos passos baseados nelas, tá bom? Gente, lembrando que quem tem organizações sociais, nós temos muitos representantes de organizações sociais, é a figura dos vossos beneficiários, né? Quem é o público dos beneficiários de vocês? Quem está de coletivo também, representação dos coletivos? Quem é que está? Quem é essa representação? É um coletivo para as mulheres? É um coletivo para comunidades? Então, assim, quem está representando o terceiro setor é essa representatividade, tá bom? Não somente a questão do pessoal dos negócios. Não. E assim, no ponto da representatividade, Manu, o que a gente pode perceber, por exemplo, é que a gente vai ter várias personas. E a empresa, ela não precisa ter uma persona só. Na verdade, ela pode ter diversas e a gente pode ter uma comunicação para cada persona dessa. Por exemplo, se eu tenho uma associação, trabalho numa associação em que ela atende mulheres empreendedoras, mulheres donas de casa, ou pequenos produtores rurais, cada um desses é uma persona, e aí eu posso detalhar, explicar melhor um pouquinho sobre essa minha persona e me comunicar melhor com ela. Então, mesmo no terceiro setor, que atende diversas pessoas, faça um exercício quando a gente for para o exercício de casa, tá? De detalhar cada persona de vocês, porque vocês vão começar a perceber que na comunicação, eu preciso ter uma comunicação, quanto mais específica, melhor o resultado. Então, se eu tenho
dentro do meu modelo de negócio, eu atendo homens, mulheres, jovens, empresários, eu preciso me comunicar com todos eles. E comunicar e ter uma mesma linguagem para atender a todos é muito difícil. Então, é muito importante que a gente especifique cada uma delas. Olha só, a Smiley, ela disse que a minha persona são homens e mulheres com 20 a 60 anos que gostam de tecnologia. Aí a gente vai fazer um exercício. 20 a 60 anos é uma faixa etária muito longa, muito distante. A pessoa de 20 anos tem interesses diferentes de pessoas de 60 anos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar essas pessoas em faixas etárias, né, de 10 em 10 anos, que é uma faixa etária um pouco que responde bem aos gostos, né? Então, e a forma de se comunicar. Então, de 20 a 30 anos, fala um pouquinho mais sobre essa persona. De 30 a 40, de 50 a 60, fala um pouquinho mais sobre cada uma delas. Olha só, a Mona Lisa, muito legal. Ela criou uma loja no Instagram, ela vende t-shirts e a persona dela são mulheres da cidade de Pacajus com idade de 18 a 40 anos. A Mona Lisa pode me responder aqui se eu estiver errada, me corrigir, mas geralmente as estampas que ela vende para as meninas de 18 é um pouquinho diferente das estampas que ela vende para as pessoas de 40. Isso porque são faixas etárias que têm interesses diferentes. Então, a gente precisa comunicar para cada uma dessas faixas etárias. Não tem problema o negócio ter mais de uma persona. É importante que a gente só se comunique, né, bem com cada uma dessas pessoas. Por exemplo, a Mona Lisa vai receber uma pessoa de 60 anos, claro que existem exceções, né? Mas aí ela oferece eu esqueci o nome da blusa que é curta, cropped, acho que é cropped. Enfim, ela oferece um cropped para uma pessoa de 60 anos, talvez não tenha muita liga aí, porque não é o estilo que essa pessoa utilizaria, que essa faixa utilizaria de roupas. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer cada uma para poder ter uma comunicação, oferecer o produto certo, comunicar da forma certa. Por exemplo, quando a gente for começar a tirar fotos, fazer nosso Instagram, nossas mídias, nossa loja no Facebook, a gente vai começar a perceber como que isso na prática ele se desdobra, que a gente vai realmente precisar comunicar para cada pessoa de forma bem específica. Olha, a Simone trabalha com pessoas com ambos os sexos, infantil, também que aceitem ou têm dificuldade de aceitação de cabelos crespos e cacheados. Olha que bacana. Olha que característica. Pode ser homem ou mulher, de tal faixa etária, que mora em tal cidade, que tem tais profissões, é estudante ou é empresário, ou trabalha no setor público, no setor privado, mas tem cabelo crespo ou cacheado. Olha que característica, tem que ter cabelo crespo ou cacheado. Ela não atende pessoas de cabelo liso. E aí, como é que isso, para mim, é importante, Ara? Porque lá quando eu for fazer a nossa campanha no Facebook, né, no Instagram, ou quando a gente for começar a se comunicar com essa pessoa, adianta eu colocar uma pessoa que tem cabelo liso? Talvez não tenha, a pessoa não sinta conexão, né? Não se conecte com ela, não se conecte com a do dela. Então, por isso que é importante a gente fazer esse exercício. Gente, eu vou seguir aqui com a nossa apresentação, tá? Esse exercício, a gente vai... Oi? Yara, a gente já está com a Mayara Xavier, do Facebook, aqui. O que a gente pode fazer? Continuar no outro momento a oficina. Eu acho que vocês já deram bastante sobre Canvas, eu estou vendo algumas carinhas aí super nervosas, né? E tem gente que é super familiarizado com a questão do Canvas. Então, eu queria que a Mayara Xavier entrasse um pouco para falar um pouco sobre a questão do Facebook,
E eu sei que vocês também estão um pouco preocupados com o tempo, né, de até quando a nossa aula vai hoje. Então, para a gente não se estender muito e ficar muito tarde, eu gostaria de sugerir a você, Yara, e os demais, os participantes, que a gente, né, desse o tempo para a Mayara apresentar um pouco da oficina dela sobre o Facebook Ads, e aí a gente segue na próxima aula um pouco mais calmo, mas também com a assessoria dos mentores na construção das tarefas. O que vocês acham? Eu, por mim, eu concordo. Quando falou de 1 hora, eu fiquei um pouquinho assustada, porque é um exercício que eles precisam realmente refletir sobre o modelo de negócio deles, sobre as pessoas, e é um exercício que não é tão é simples, mas requer tempo, né? E quanto melhor a gente fizer se essa persona for melhor desenhada, melhores serão as nossas estratégias no futuro. Com certeza. Estou notando aqui uns rostinhos também bem... né? É muito conteúdo, né, dona Graça? E o pessoal das organizações sociais aí é um conteúdo muito novo para ele que a gente vai aprimorar durante a semana. Então, não se sintam desesperados também quem está 100% muito novo nisso, tá bom? A gente vai aprofundar com vocês sobre isso. O que eu sugiro, então, Manuel, para a gente poder seguir com mais velocidade? Eu posso gravar essa aula só de como fazer a persona, e aí a gente encaminha lá no grupo do Facebook. Maravilha, maravilha. Aí eu acho que a gente ganha tempo e não perde o tempo da próxima aula. Tudo bem. Então, agradeço, tá? Eu estava super preocupada que eu estou recebendo umas mensagens aqui de vocês, e aí, mas também estou preocupada da gente absorver o máximo da formação e não ficar muito pesado para hoje, tá bom? E a Mayara também já está aqui esperando, que é a trainee do Facebook, para dar algumas orientações para vocês sobre como fazer anúncios. Né? Isso é muito importante, de como aprender a fazer esses anúncios patrocinados, e a Mayara é uma representante do Facebook Brasil mesmo, então, por isso que hoje também a nossa aula está um pouco mais longa, tá? Então, não se preocupem que nas próximas formações a gente pensou no tempo, tá? É somente hoje que a gente está um pouco mais alongado. E eu vou te agradecer, Yara, sobretudo pela compreensão, obrigada. Tá? E vocês também, todo mundo aqui também deu um ok para mim no chat, não é isso? Então, eu vou sim. Pode falar, Yara. Pronto, a Nayane perguntou se tem material sobre persona. Eu já tenho o material pronto, aí eu vou te encaminhar para você encaminhar para o grupo, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Mayara, tá aí? Mayara Xavier? Estou aqui sim. Prontíssima já. É com você, Fio. Muito obrigada, Manuele. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Deixa eu me apresentar, meu nome é Mayara Xavier, eu sou especialista de marketing aqui do Facebook, Instagram, WhatsApp Business, de toda a família de aplicativos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós sabemos o quanto é difícil, né, nesse momento, estar mantendo contato com o cliente, manter o relacionamento, com toda a crise, com toda a pandemia. Eu faço parte de um projeto super bacana que se chama Impulsione com Facebook. Eu não sei se alguém conhece, mas é um projeto que o ano passado rodou presencialmente em mais de 8 estados aqui no Brasil, também esteve na Argentina, no México. E qual que é o intuito desse projeto? Empoderar vocês, micro e pequenos empreendedores, né? Dar ferramentas e soluções efetivas para que vocês consigam aí entrar em contato, manter o relacionamento com o cliente da maneira adequada. E como a Emanuele falou, hoje a nossa temática é referente a anúncios, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês uma parte introdutória. Nós voltamos, né, posteriormente para mostrar um lado um pouco mais avançado, mas acho que é importante começar do zero para que vocês entendam mais ou menos o conceito, entendam como que funciona e quais são as vertentes, né? A gente fala de anúncios, é um mundo de possibilidades, então no final eu vou deixar também uma plataforma de cursos, que eu acredito que vai ser muito efetivo, o nosso tempo é curto, então de repente se eu falar alguma coisa que não ficou tão claro assim, vocês podem deixar aqui nos comentários, o pessoal aqui da moderação vai estar me ajudando com as perguntas, mas eu vou deixar essa plataforma de cursos para que vocês consigam se aprofundar um pouco mais, e o legal é que todo mundo pergunta, o Facebook oferece curso? Nós temos uma plataforma com mais de 90 cursos gratuitos, então são cursos que no final você consegue até emitir um certificado, isso é muito legal para mostrar de repente para o cliente e tudo mais, e você consegue
não seguir uma linha cronológica. Então, imagina, Mayara, mas a página para mim é muito básica, eu já entendo como é que funciona. O meu problema é como utilizar a criatividade no Instagram, ou nos stories, por exemplo. Lá você consegue ir filtrando por temas e fazer o curso aí que for mais relevante para a sua necessidade. Para a gente não perder muito tempo, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e eu vou pedir para a Emanuele me ajudar falando se tá tudo certinho, porque quando eu compartilhar, acredito que eu vou ficar sem visibilidade do chat. Vamos lá. Dá para ver, Emanuele? Sim, está começando a apresentar aqui, tá bom? Legal. Eu vou colocar aqui a apresentação, também no PowerPoint direitinho, né? Pronto, tá perfeito. Maravilha. Então, vamos lá, galera. Vamos aprender, então, como a começar no mundo dos anúncios, né? Primeiramente, essa apresentação ela vai ser dividida em algumas partes. A gente vai falar um pouquinho sobre como informar o público de vocês sobre o que vocês estão fazendo na empresa, sobre como escolher a plataforma correta, né, para começar a divulgar, sobre como entender as métricas dos seus anúncios, porque não é só você criar o anúncio, você precisa, depois que tudo acabar, ainda sentar, pegar um papel e uma caneta e começar a pensar no que deu certo, no que deu errado, no que precisa melhorar. Então, tem muita coisa aí para ser feita. E depois que você entendeu, né, o que aconteceu na campanha anterior, como você pode fazer para otimizar esses resultados de uma maneira efetiva. Então, pensa aí, vocês estavam falando aqui agora com a treinadora anterior sobre persona, né? E é até legal falar disso, porque é muito importante que vocês realmente tenham essa persona definida antes de começar a fazer anúncios. Por quê? Porque no Facebook, você consegue escolher exatamente o modelo, o perfil dessa pessoa. Então, você consegue falar, eu quero mulheres de 18 a 20 anos, eu quero mulheres de 40 a 60 anos, você consegue identificar essa faixa etária, você consegue identificar gênero, você consegue identificar localidade. Então, por exemplo, desde vários países até um estado, uma cidade, um bairro, um CEP, uma rua, um marcador, você consegue colocar lá um marcador em cima do seu estabelecimento físico e falar assim, olha, eu só quero as pessoas que estão a 5 quilômetros ao redor. Você pode falar para o Facebook, eu quero pessoas que se interessem por determinado produto, ou pessoas que se interessem por determinado serviço. Então, a persona, ela vai até além. Você consegue falar para o Facebook o nível de escolaridade que você quer dessa pessoa. Pessoas que são formadas, ou pessoas que ainda estão cursando o último ano, pessoas que têm doutorado, pessoas que têm mestrado, pessoas que têm uma pós-graduação, pessoas que estão no setor de vendas. Você também consegue puxar o ramo em que essa pessoa está atuando profissionalmente. Você consegue falar para o Facebook, eu só quero mostrar o meu anúncio para as pessoas que acessem pelo celular, ou eu só quero mostrar para as pessoas que acessem pelo computador, ou só para a pessoa que tem Android, ou só para a pessoa que tem iOS, né, o iPhone. Então, é muita coisa que você consegue passar para o Facebook de informação. Então, imagina, se você vai criar lá o seu anúncio e você ainda não tem essa persona definida, fica um pouquinho difícil de você conseguir passar as informações corretas para a plataforma. Não significa que é impossível, pelo contrário, você vai conseguir, você consegue anunciar no Facebook de maneira muito fácil e simples, porém, talvez você demore um pouquinho mais de tempo para obter o resultado que você espera. Então, quanto mais tempo... Quanto mais redondinha você tiver essa persona, que é o nosso lado orgânico, né? A gente vai falar um pouquinho disso, é melhor. Então, o que é o lado orgânico, Mayara? O que significa isso? Quando a gente fala de orgânico, a gente fala de algo que não é pago, que é gratuito. Então, tanto a página do Facebook, como o Instagram, a conta comercial do Instagram, conta com recursos orgânicos. Então, as pessoas, elas conseguem encontrar você dentro do Facebook e dentro do Instagram sem pagar nada. Por exemplo, no Instagram você tem as hashtags, que são o jogo da velha, acompanhado lá de uma ou mais palavras, isso facilita na hora da busca. Então, se a pessoa ela for lá e colocar assim, moda sustentável dentro do Instagram, e você tiver colocado essa hashtag, essa palavra dentro da descrição da sua foto, da sua postagem, a pessoa ela consegue te encontrar sem você pagar nada, de maneira totalmente gratuita. Então, é super importante que vocês já tenham essa consciência orgânica, né, não paga, para que quando vocês entrem lá no mundo dos anúncios, vocês tenham uma persona definida, porque o próprio Instagram e o próprio Facebook possuem uma aba de informações. Então, dentro dessa aba de informações, vocês vão conseguir encontrar todas essas características desse público
para conseguir colocar ali dentro da criação daquele anúncio. Então, imagina, uma coisa orgânica, para ficar mais fácil aí de vocês entenderem. Imagina que você tem uma loja física, assim como essa que vocês estão vendo aí na tela. Então, você tem lá manequins expostos, seu produto, tudo certinho. As pessoas que passam ali na frente da sua loja física, será que você está pagando alguma coisa para que aquela pessoa passe e seja impactada visualmente pelo seu conteúdo? Não, né? A pessoa, ela passa ali porque, de repente, ela tem que trabalhar, ela tem que ir para a faculdade, enfim, ela está fazendo alguma coisa. Então, isso é orgânico. A pessoa que recebe a sua publicação dentro do feed de notícias. O que é o feed de notícias? A linha do tempo. Sabe quando você entra lá no Facebook, que começa a aparecer as informações dos seus amigos, as publicações da sua família, das pessoas que você acompanha, ali também aparecem informações de empresas. Então, esse é o nosso feed orgânico, o nosso feed não pago. Agora, imagina que você fala assim, poxa, eu quero que pessoas que estão passando a 2 ruas mais atrás da minha loja recebam também esse impacto visual, que elas tenham acesso a ver os meus produtos. Aí você coloca uma pessoa para panfletar. 2 ruas atrás falando assim, olha, nós temos uma promoção, um desconto, passa lá na frente da loja. Esse é um alcance pago, por quê? Porque aquela pessoa ela não estava passando ali porque ela estava passando casualmente. Não, você fez uma ação que levou essa pessoa para dentro do seu estabelecimento físico. Com os anúncios vai funcionar mais ou menos dessa maneira, certo? E quando a gente fala de anúncios, é claro que nós vamos alcançar uma maior quantidade de pessoas, então você precisa estar preparado também para isso, para conseguir atender essa demanda. Você vai pensar lá, qual é o meu objetivo como anunciante? O que eu espero? Eu não posso só colocar um anúncio porque, eu quero curtidas. Mas o que você quer com isso? Você quer curtidas para sua página? Você quer para conseguir um melhor relacionamento com seu cliente, um melhor reconhecimento da sua marca? Você quer, de repente, que mais pessoas visitem o seu site para conseguir gerar mais vendas? Você quer que mais pessoas entrem em contato com você através do Messenger para, de repente, começar a conversar com essa pessoa, esclarecer alguma dúvida pelo WhatsApp Business, por exemplo? Então, você precisa ter bem esse objetivo definido antes de criar o anúncio também, porque nós vamos precisar disso para conseguir concluir. Por exemplo, o público. O público é um dos fatores mais relevantes. Se você tem lá o objetivo certo, se você está mostrando a foto, o vídeo correto, mas o público que você está impactando é um público que não está interessado no que você está fazendo, por mais que o seu produto, o seu serviço seja maravilhoso, que você esteja mostrando a arte visual de uma maneira muito efetiva, pode não interessar essa pessoa. Então, você precisa pensar e definir essa persona como nós estávamos conversando lá atrás. A verba. Então, você precisa ter em mente, mais ou menos, qual é o valor que você está disposto a gastar, por exemplo, mensalmente com um anúncio. Porque aí você consegue se organizar e escolher, de repente, até mais de um objetivo para gerar aí engajamento na sua página e para levar, de repente, as pessoas a conhecerem a sua loja, né? A sua loja física, por exemplo. E também nós temos a parte criativa, né? Que é super importante também, é o que vai fazer com que o seu anúncio não passe desapercebido dentro das nossas redes sociais. Então, por exemplo, uma coisa que eu posso falar para vocês, tudo que é dinâmico chama muito mais a atenção. Até na vida real é assim, se a gente parar para pensar, né? Imagina que você está lá num restaurante, aí o garçom passou, você pediu a conta, só que ele fingiu que não te viu, porque você só levantou a mão assim, bem sutil. Qual que é a nossa primeira reação? Começar a balançar a mão para que ele veja com mais facilidade, né? Então, tudo que se movimenta dentro das redes sociais também gera mais atenção. Isso seriam vídeos. E quando eu falo de vídeos, não precisa ser um vídeo muito bem elaborado, um vídeo muito longo. Ao contrário, um vídeo, a nossa recomendação é que seja de no máximo até 15 segundos. E para pensar comigo, um boomerang é um vídeo, um GIF é um vídeo. Você consegue fazer isso direto do aplicativo do Instagram ou utilizando alguns aplicativos que são gratuitos também, né? Ou de baixo custo. Então, é super bacana que você comece a pensar nesse tipo de conteúdo. Nós temos um dado que diz que até final desse ano, 75% de todo o tráfego móvel vai ser consumido por vídeo. Então, se eu sei que isso é uma tendência hoje no mercado, eu preciso me preparar também para estar mostrando esse tipo de conteúdo para o meu cliente para não ficar para trás. Beleza? Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as opções de anúncios que nós temos
dentro da página, certo? Então, eu falei para vocês que nós temos duas maneiras de anunciar. Primeiro, dentro da página do Facebook, dentro da conta, do perfil do Instagram, que é aquele famoso botãozinho que eu vou mostrar para vocês, que alguns provavelmente já estão habituados de impulsionar a publicação, agora já está aparecendo como turbinar a publicação, mas é importante que vocês saibam que nós temos outra plataforma que consegue criar anúncios ainda mais eficientes, tá? Que é o que nós vamos ver na próxima aula, que se chama gerenciador de anúncios. Para você que está começando do zero, que ainda fala assim, poxa, Mayara, você está falando tanta coisa, mas eu não entendo nada de publicidade, eu não entendo nada de como construir essa persona e de como fazer o Facebook entregar o meu anúncio para a galera correta. O que eu posso fazer? Nós temos uma seção que se chama anúncios automatizados. Então, quando você não sabe realmente o que fazer, para quem entregar, você está em dúvida entre a parte visual, você pode pedir para o Facebook montar vários perfis de anúncios e analisar o que funciona melhor. Então, a plataforma ela vai te fazer aí algumas perguntas. Ela vai perguntar perguntas bem simples, na verdade, referente ao seu negócio. Então, vai falar assim, olha, o que você prefere? Receber mensagens ou entrar em contato com o seu cliente? Coisas do tipo. Conforme você vai respondendo tudo, ela consegue meio que chegar a um parâmetro do que vai ser necessário para você. Então, é super bacana e surte bastante efeito, né? Principalmente para você que ainda não tem familiaridade com a plataforma do Facebook, com os anúncios. Você vai aproveitar, então, essas sugestões que a plataforma vai te dar de objetivo, de público, para aí começar a entender a persona, para começar a entender qual é o tipo de criativo que está chamando mais a atenção desse público, para entender o que essas pessoas estão fazendo hoje dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro das redes sociais, né? E o legal é que você vai contar com até 6 versões desse anúncio. Então, olha que bacana, a plataforma, ela, de acordo com o que você vai falar, ela vai te dar a possibilidade de montar até 6 criativos, né? Digamos, você pode colocar até 6 imagens ou até 6 vídeos, enfim, o que fica melhor para você. E ela vai começar a entregar isso para as pessoas. E ela mesma mensurar e medir o que está dando mais resultado. Olha, aquele vídeo ali funcionou melhor, então a gente já tem um perfil de que realmente você precisa seguir essa linha de criatividade, porque o seu público se relaciona mais com isso. Então você vai começar aí a entender um pouco melhor. E o legal é que você coloque aí essa exibição por no mínimo 7 dias. Por que, Mayara, 7 dias? Eu não posso colocar 1, 2, 3, 4? Pode, não tem problema nenhum. Por que a recomendação é 7 dias? Eu tô falando para vocês que a plataforma ela quer fazer um estudo, certo? Para entender qual criativo é melhor, para que público é melhor, com qual objetivo. Se eu tenho, por exemplo, uma margem de 5 dias para trabalhar, imagina que você coloca aí de segunda a sexta. A plataforma ela não consegue te dar um resultado real, porque faltou sábado e domingo. De repente, o seu público ele ia se engajar mais com um determinado criativo no final de semana, que é o tempo que ele tem mais tempo disponível, por exemplo, digamos assim. Então, para você ter um valor real, você precisa realmente dos 7 dias da semana para que a plataforma ela faça um estudo e te passe realmente um relatório concreto. Você pode sim anunciar menos tempo que isso, não tem problema nenhum. Mas é legal que você pelo menos faça um teste com esses 7 dias para saber se o que você está vendo ali realmente condiz com a realidade. Então, quando a gente fala de objetivo, saindo um pouco dos anúncios automatizados, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como e aonde, né, diretamente dentro da plataforma, você consegue encontrar todos esses recursos. Nós temos, dentro do marketing, de maneira geral, uma coisa que se chama funil de marketing, que é formado por reconhecimento, consideração e conversão. E a plataforma do Facebook, a plataforma dos nossos anúncios, também se relaciona muito com esse funil. Então, é muito comum, vê se você se identifica, é muito comum eu ver que os empreendedores, quando eles estão começando, eles querem ir direto para a venda, eles estão focados em vender. E eles esquecem que antes da conversão existem outras 2 etapas. Nós precisamos passar pela etapa de reconhecimento e pela etapa de consideração. Por quê? Porque talvez a pessoa que ainda não te conhece e ainda não se relacionou com a sua empresa não vai comprar logo de cara, né? Então você termina mandando um anúncio muito agressivo que talvez não surta tanto efeito. É como se você tivesse trabalhado toda essa parte de funil. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da importância do reconhecimento. Se eu pergunto para vocês aqui hoje, qual não precisa nem digitar nem nada, só pensa, qual é a maior rede de fast foods do Brasil hoje? Eu tenho certeza que vocês conseguem pensar.
Qual é a marca de refrigerante mais conhecida? Qual se eu perguntar para vocês uma lâmina de barbear, qual é a marca que vem na cabeça de vocês? Se eu perguntar para vocês amido de milho, tem gente que nem sabe o que é amido de milho, os mais novos, né? Qual é a marca que vem na cabeça de vocês? Então, eu estou perguntando aqui por determinados tipos de necessidade, de produtos, de serviços, e eu tenho certeza que você que está me vendo aí consegue pensar e levar essa associação à marca. É isso que acontece. Por exemplo, até se a gente colocar no exemplo prático do supermercado, quando você vai no supermercado, às vezes tem lá um monte de produtos, mas você vai pela marca que você lembra, né? Então, por exemplo, foi feita uma pesquisa que foi comprovado que uma campanha de reconhecimento de marca feita, de repente, uma ou duas vezes, quando a pessoa vai para um estabelecimento físico, por mais que ela nunca tenha consumido aquela marca, a associação que ela vai fazer, porque ela já viu anteriormente, seja no anúncio da televisão, seja no anúncio no Facebook, seja no anúncio no Instagram, ela vai refletir na escolha dela dentro daquele estabelecimento físico. Então, é isso que você precisa passar para o seu cliente. Quando ele precisar do que você está oferecendo, a sua marca precisa vir na mente dele. E ele não vai te conhecer se você não trabalhar uma campanha, por exemplo, na fase de reconhecimento. Então, essa é a campanha que não vai pedir nada em troca para o seu cliente. Você só vai falar assim, olha, essa é a minha marca, esse é o meu produto, esse é o meu serviço, é isso que eu estou oferecendo, eu estou no mercado. Depois que você fez isso, você passa para a etapa de consideração. Você precisa ir levando esse cliente afunilando, né? Obviamente, mais pessoas vão te conhecer, menos pessoas vão considerar. Então, a parte de consideração, você pede uma ação para esse público. Então, por exemplo, uma mensagem enviada para ele preencher um cadastro com os dados dele para que você consiga entrar em contato posteriormente. Para ele, de repente, visitar o seu site ou ser direcionado lá para o seu WhatsApp Business. Então, quando a pessoa ela te manda uma mensagem, ela te deixa os seus dados, ela sai do Facebook para um destino externo, você concorda comigo que ela está considerando? Ela já saiu daquela fase só de conhecer, mas ela está considerando. Se ela realmente efetuou aquela ação, é porque alguma coisa ali despertou interesse. E esse é o momento de você levar essa pessoa para conversão, porque ela já de alguma maneira te deu esse sinal verde, né? E aí você vai lá e oferece realmente a compra desse produto. Então, dentro do Facebook, dentro das nossas segmentações, você consegue filtrar públicos. Então, você consegue impactar uma pessoa que já conheceu a sua empresa novamente em outras campanhas. Você consegue fazer essa seleção e filtro de público. Isso é muito interessante. Você trabalha ali o seu cliente. E você vai perceber que sempre você vai precisar trabalhar as 3 etapas. Por quê? Se você só trabalha uma vez reconhecimento, o que vai acontecer? Você só colocou uma vez pessoas dentro do funil. Então, depois que a pessoa comprou, se você não encheu lá a parte de cima novamente, o que vai acontecer? Você vai parar de vender, porque não tem pessoas te conhecendo, né? Então, são as 3 etapas que você vai precisar trabalhar sempre. Uma coisa interessante também é você conseguir associar isso aos nossos objetivos dentro da plataforma, começando com os objetivos da página. Então, imagina que o seu objetivo é aumentar o reconhecimento através de curtidas da página. O que você precisaria fazer? Qual é o objetivo? Promoção da sua página. Quando você promove a página, você convida automaticamente a que as pessoas curtam a sua página do Facebook. Uma coisa que vocês precisam ficar muito atentos. Curtidas não significa vendas, né? Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, por exemplo, quantas páginas vocês curtem ou quantas empresas você acompanha, o número vai ser muito maior do que se eu perguntar de quantas empresas dessas você já comprou efetivamente. Então, quando a gente curte, quando a gente pede para o Facebook procurar pessoas que clicam, né, que curtem, que comentem de repente, são perfis diferentes. Pessoas que curtem não necessariamente vão comprar o que você está oferecendo. Para isso, seria necessária uma campanha de conversão. Por isso, precisa trabalhar todo aquele funil. Se você quer exibir o seu anúncio para o maior número de pessoas dentro de um público específico, você vai lá e impulsiona a sua publicação. Clicando lá no botãozinho de promover, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, você consegue mandar aquele criativo, aquele texto, todo o conjunto daquela publicação para o maior número de pessoas possíveis. Quando você quer alcançar pessoas que estão próximas do seu local, então, Mayara, para mim, eu não faço delivery, eu não trabalho com delivery. Para mim, o momento pós-pandemia, o mais relevante é que as pessoas realmente se locomovam, se desloquem até o meu estabelecimento físico. Você vai trabalhar
promoção de negócio local, que se chama alcance, né? Então, você vai alcançar o maior número de pessoas dentro de um raio estipulado. Dentro de consideração ainda, se seu objetivo for de tirar um usuário da nossa plataforma para levar para um site externo, para qualquer URL, pode ser um blog, pode ser um site, enfim, qualquer canal externo, você vai precisar trabalhar tráfego, né, para conseguir mais visitas no seu site. Então, objetivo de tráfego. Para você alcançar mais pessoas dispostas a se engajar com a sua publicação, então, eu quero, Mayara, curtida, eu quero compartilhamento e eu quero comentário, porque eu sei que, de repente, quando as pessoas entrarem na minha página, na minha conta do Instagram, e elas verem que eu tenho bastante curtidas, que as pessoas estão se engajando com o meu conteúdo, isso vai passar o quê? Credibilidade. Então, isso também se trata de impulsionar as publicações. Incentivar as pessoas a baixarem um aplicativo. Então, se você trabalha com um aplicativo, você também consegue anunciar esse aplicativo dentro do Facebook, dentro do Instagram. Eu tenho certeza que, com certeza, você, desculpa a redundância, você já, ali na sua página inicial, você já com certeza deve ter visto um anúncio com um botãozinho ali para fazer o download de um aplicativo. Por exemplo, iFood, Uber, né, que são os aplicativos aí mais famosos, eles trabalham muito com esse tipo de campanha. Para isso, só para informação, eu acredito que já é um tema um pouco mais avançado, você precisa de uma coisa que se chama SDK. Eu não vou entrar muito a fundo, mas o SDK é como se fosse um rastreador que o Facebook coloca dentro do seu aplicativo. Para quê? Para conseguir identificar de fato as pessoas que baixaram aquele aplicativo, né? Porque o Facebook ele tem controle até quando a pessoa clicou no botão dentro da nossa plataforma. Saiu da nossa plataforma, foi lá para a loja, né? Se é Android ou iOS, para Play Store, enfim, nós não temos já esse controle. E com esse rastreador que o próprio desenvolvedor do aplicativo coloca ali, o Facebook consegue saber quem baixou, se foi feita alguma compra, de repente aplicativos de jogos, né, as compras de moedas, por exemplo. Então tem diversas aí funcionalidades, mas se você, no caso, quisesse realizar um anúncio como esse, você precisaria promover o seu aplicativo com, de repente, um botão de usar o app, ou de jogar, ou de fazer download, por exemplo. Mayara, você falou que vídeo é super importante, então eu quero começar a trabalhar com vídeo dentro da plataforma. Qual é o objetivo que eu preciso utilizar? Você vai impulsionar com uma chamada para ação de assistir vídeos, tá? Então, quando você seleciona cada um desses objetivos, a plataforma ela tem perfis de pessoas. Então, ela sabe que, por exemplo, a Mayara, ela pode até gostar de comprar, mas ela não assiste vídeos. Então, se você, como anunciante, coloca um objetivo de visualização de vídeos, eu não entraria dentro da sua segmentação porque eu não tenho essa característica. Então, o Facebook é como se fosse uma panfletagem assertiva. Ele vai trazer para você realmente um cliente que tem interesse no que você está oferecendo. Por isso é super importante você conseguir passar o objetivo correto para que a plataforma entenda de maneira correta e você consiga resultados com o seu anúncio. Indo lá para a última etapa, que é a etapa de consideração. Desculpa, ainda continuando em consideração, tem mais aqui um último bloco. Coletar informações de pessoas que estejam interessadas. Então, lembra lá que eu falei para vocês que dá para pedir dados das pessoas? Se você quer fazer hoje uma base de dados com nome, telefone, e-mail, cidade, estado, país, se você quer perguntar qualquer coisa para o seu cliente, dentro do Facebook você consegue fazer isso de maneira paga também. Então, a pessoa, ela clica lá no seu anúncio e é aberto um formulário que ela consegue preencher dentro do próprio Facebook, ela não precisa ir para um canal externo. Isso é super bacana, porque às vezes se você tira a pessoa do Facebook e leva para um site externo para ela preencher qualquer tipo de informação, ela meio que fica desconfiada. Dentro da plataforma do Facebook, ela já se sente segura, ela está familiarizada com toda a interface, com tudo que ela está vendo, e o legal é que, quando você se inscreve no Facebook, você não coloca lá o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail. Então, como essa pessoa ela já tem todos esses dados registrados dentro da plataforma, se você pedir isso dentro do seu formulário, para ela já aparece todas essas informações preenchidas. Como já aparece preenchida, ela só precisa clicar no botãozinho de enviar. Então é muito mais fácil, porque às vezes a gente pede informação, sei lá, a gente tá com pressa, ou tem preguiça de digitar e você termina fechando sem mandar. Como já vem tudo, as informações básicas principais preenchidas, é muito mais fácil dela concluir o envio desse formulário e você consegue utilizar isso também para entrar em contato, para construção Mayara, de público. Oi? Com licença, a tua planilha de apresentação está em tela pequena. Ah, tá pequena? Tá.
Poxa, aqui para mim já tá grande. Eu vou interromper e eu vou compartilhar de novo. Aí vocês me falam Isso. se tá tudo certinho, tá bom? Tá bom. Só um minutinho. É melhor compartilhar. Obrigada, Marcelino. Por nada. Vamos lá, obrigado por avisar. Deixa eu interromper aqui. A tela inteira eu coloquei. Vamos ver se agora vai. Agora tá indo? Ou tá do mesmo jeito? Ok. Foi? Perfeito. Perfeito. Beleza, obrigado por avisar, viu? Por nada. Vamos lá, então. Se um cliente ele quer se comunicar com você, com a sua empresa diretamente, se para você é interessante que as pessoas entrem em contato através de um canal, você consegue solicitar o objetivo de mensagens. As mensagens, elas servem tanto para o Instagram, para o direct do Instagram, como para o Messenger do Facebook e o WhatsApp Business. Então, a plataforma que você se sentir mais familiarizado, que você tiver mais frequência, mais uso e mais segurança também, você observar que seus clientes estão mais presentes ali, você consegue direcionar essa pessoa para esse lugar. Então, uma novidade também, o WhatsApp. Se você trabalha com WhatsApp, você consegue tirar a pessoa do Facebook e do Instagram através de um anúncio e mandar ela para o seu WhatsApp. Então, isso é muito interessante também, porque é o aplicativo que mais cresce aí no mundo de mensageria, e as pessoas elas já estão muito familiarizadas, né? A interface é super simples, é super fácil de utilizar, dá para mandar áudio, enfim. Tem diversas funções aí que as pessoas estão adaptadas. Se você quiser que a pessoa entre em contato através de telefone, também dá, você consegue pedir o objetivo de conseguir mais ligações através de um botão que você coloca lá na sua página. Sabe aquele evento que você coloca, vou participar, tenho interesse? Você também consegue criar e promover esse evento, para que pessoas que ainda não conhecem a sua empresa consigam ver também. Aí você vai falar, Mayara, mas como que eu vou fazer evento agora, nesse momento? Você pode fazer evento online. Nós estamos na era das lives. A gente brinca assim, mas é verdade. Eu estou estudando por live, eu estou aprendendo a cozinhar por live, eu estou fazendo exercício por live, eu estou trabalhando, né? Meu trabalho, que era um trabalho presencial na linha de frente, e estou trabalhando, fazendo muitas lives, fazendo treinamentos no âmbito digital. Então, as pessoas, elas estão familiarizadas com isso nesse momento, e de repente você pode criar uma live, fazer uma parceria com uma outra empresa, ou passar um conteúdo de valor, explicar para a pessoa, de repente, que nem a treinadora anterior estava comentando com vocês, como criar conteúdo de valor. Se você tem uma loja de roupa, você mostrar para as pessoas como elas podem combinar essas roupas com outros acessórios. Isso é você não oferecer somente seu produto, oferecer a venda, você realmente dar alguma coisa para a pessoa que seja importante, né? Isso é muito bacana também, você tem o objetivo de impulsionar eventos. Agora sim, indo para a nossa última etapa, que é a etapa de conversão. Se você quer, de repente, estimular a pessoa a realizar uma ação que para você é valiosa, por exemplo, uma pessoa que adiciona seu produto no carrinho, uma pessoa que completa um registro dentro do seu site, uma pessoa que compra, você tem lá o objetivo de comprar agora, né, com o botão de chamada para ação. Isso é super interessante também. Se você quer, de repente, Mayara, eu ofereço serviço, a pessoa não consegue comprar o meu serviço pelo meu site, por exemplo, ela consegue agendar. Você tem um canal para isso dentro do Facebook, né? Não sei se você conhece, mas você tem ali a ferramenta de horas marcadas. Então, a ferramenta de horas marcadas, você consegue habilitar através do botão da sua página, né? Daquele botãozinho de enviar mensagem. Se você passar o mouse em cima daquele botão, você consegue editar e selecionar qualquer outra opção, né? Uma dessas opções é a opção de agendamento, de reserva de horário. E aí você consegue promover esse botão também, para que se você é um salão de beleza, se você tem uma clínica de estética, se você oferece serviço propriamente, para que a pessoa consiga agendar um horário de acordo com todas as informações que você vai listar ali. Então, você está vendo que é uma série de informações. Eu sei que é muita coisa, mas é para que vocês realmente abram a mente e vejam um mundo de oportunidades que existe dentro das plataformas, né? Então, é super interessante você conhecer, você pegar um tempo, pega depois a plataforma que eu vou passar, estuda um pouquinho de cada objetivo, vê como trabalhar o funil de marketing, como eu falei, sem pular lá para a etapa de conversão, que é super importante também. Agora, vamos ver na prática como que funciona. Às vezes dá um bug na nossa cabeça, né? Então, vamos lá. Ó. Eu estou aqui dentro de uma página qualquer, e existem duas maneiras de promover uma publicação, de impulsionar a minha página. Primeira, fica ali na parte inferior
inferior esquerda, o botãozinho de impulsionar. Quando você clica ali, vai aparecer uma tela como essas. Lembra que eu falei lá dos anúncios automatizados para vocês? Os anúncios automatizados, deixa eu passar a setinha aqui para que vocês vejam. É aquela funcionalidade, se você ainda não conhece o seu público, se você está começando do zero, se você ainda está um pouco perdido, você pode só clicar aí e começar a responder as perguntas que a plataforma ela vai te ajudar a criar esse anúncio, tá? Até 6 versões de anúncios, lembra lá. Mas, Mayara, eu já tenho familiaridade com a plataforma, então eu quero utilizar um dos objetivos abaixo. Então, vocês estão vendo aí, tem impulsionar a publicação, tem receber mensagens, tem impulsionar a sua página. Uma coisa importante, se você nunca criou um anúncio dentro da nossa plataforma, ao você clicar em um objetivo, por exemplo, impulsionar a sua página, ele vai automaticamente pedir para você adicionar um método de pagamento. Isso só acontece uma vez. Tá? Então, você consegue cadastrar um método de cartão de crédito, você consegue colocar PayPal, você consegue fazer operações bancárias, até por boleto, algumas contas têm essa disponibilidade, tá? Então, você vai fazer isso apenas uma vez. Existe outra maneira também de promover dentro da página. Eu mostrei ali no canto inferior esquerdo, mas se você publicou qualquer coisa, você vai observar que na parte inferior direita vai aparecer esse botãozinho de impulsionar publicação, que agora foi atualizado para turbinar publicação. Então, essa é a outra maneira de anunciar. Quando você impulsiona a publicação, você já consegue, digamos que, colocar o criativo, ou seja, a imagem, o vídeo dentro daquele anúncio, né? Porque você já está mostrando qual é o criativo, qual é a parte visual, a parte artística que você quer promover, digamos assim. Vamos lá de novo no impulsionar e eu vou passar para vocês o passo a passo completo, desde o início até o fim, que é o que vocês vão passar ao criar um anúncio. Então, selecionei lá um objetivo, pode ser o objetivo que se assemelha aí à sua fase no funil, ou o que você está esperando naquele momento, lembrando sempre de seguir lá reconhecimento, consideração e conversão. Primeira coisa que você vai definir ao clicar no botãozinho de promover é o criativo do seu anúncio. Então, uma coisa interessante, você vai ter a vista prévia de como ele vai aparecer no feed do computador. Lembra, aquela parte inicial vai aparecer do jeitinho que vocês estão vendo aí na tela. Você consegue ver também como vai aparecer pelo celular e você consegue entender também como vai aparecer na coluna da direita. Eu não sei se você já percebeu, mas quando você entra no Facebook, você tem ali uma parte direita da tela que só tem anúncios e tem algumas outras informações, como sugestões de página e tudo mais. O seu anúncio, ele pode aparecer ali também. E quando a gente falar semana que vem do gerenciador, eu vou mostrar aonde mais o anúncio de vocês pode aparecer. Você vai ver que tem muita coisa que, de repente, você nem sabia que existia. Eu consigo adicionar essa imagem através do meu computador. Então, eu tenho imagem no computador, eu vou subir ali, ou do meu celular, se eu estiver criando esse anúncio pelo celular, que também é possível. Eu consigo também acessar, passando ali para o lado direito, uma galeria que não tem direitos autorais que o Facebook disponibiliza. Então, por exemplo, Mayara, eu trabalho com uma marca que ela não é minha propriamente. Você sabe que se você colocar fotos dessa marca dentro de um anúncio, por exemplo, o seu anúncio ele vai ser barrado, porque a marca ela precisa te dar os direitos para promover aquilo, por exemplo. Então, você pode vir aqui nessa biblioteca, digamos assim, sem direitos autorais, e procurar uma imagem que fique aí, que se assemelhe ao que você está oferecendo, que tenha relação, né, com o conteúdo que você vai exibir dentro daquele anúncio. Você pode procurar a imagem direto da sua página. Se a sua conta do Instagram já está vinculada com a sua página, você também consegue puxar as imagens diretamente do Instagram, tá? Então, 4 maneiras: pelo computador ou celular, você consegue acessar a biblioteca gratuita do Facebook, pela página e pela conta do Instagram. Depois disso, você vai passar lá para o botão de chamada para ação. O que é isso? É aquele botão que fica na parte inferior direita do seu anúncio, que é onde a pessoa ela vai clicar para realizar a ação que você espera. Então, por exemplo, eu quero que a pessoa se inscreva. O meu anúncio é um anúncio de formulário, onde ela vai me deixar os dados. Você pode colocar esse botão. Eu quero que a pessoa me ligue, então você pode colocar contate-nos. Eu quero que a pessoa clique para baixar um arquivo. Você tem ali o botão de download. Eu quero que a pessoa agende um horário, você tem hora da solicitação. Eu sou um restaurante, eu estou entregando algum tipo de delivery. Você pode colocar ali, por exemplo, ver menu, né? Então,
tem diversas opções de botões de acordo com o que você está oferecendo. E ali você vai conseguir selecionar o que também fique mais adequado ao que você deseja. O público, eu falei lá atrás que o Facebook ele consegue atingir qualquer pessoa que você precise, certo? Qualquer pessoa, enfim, dentro do Brasil, por exemplo, você conseguiria alcançar. Mas será que qualquer pessoa dentro do país é seu cliente? Não. Então, é por isso que você precisa focar aqui nessa etapa de encontrar realmente as pessoas que fazem sentido para sua empresa, as pessoas que têm maior probabilidade de realizar a ação que você está realmente efetuando, para o seu custo com aquela campanha ser o melhor possível, né? Você ter um retorno aí que seja relevante. E aí, quando você vai criar o público, você define aqui o gênero, você consegue colocar a idade, como eu mencionei, aqui você vai colocar a localização, por bairro, lembra? Por CEP, por rua, por quilometragem. E o legal é que quando você termina de colocar todas essas especificações de público, que tem muito mais, você tem ali uma espécie de velocímetro, né? Parece um velocímetro de um carro, onde você tem 3 etapas, vermelho, verde e amarelo. Se tiver no vermelho, significa que o seu público está muito pequeno. Então, de repente, você colocou ali uma rua, e dentro daquela rua, o Facebook conseguiu localizar, não sei, só 50 pessoas. Ele está falando assim, olha, seu público está muito pequeno, você tem menos de 1000 pessoas dentro do seu público-alvo. Então, de repente, você precisa aumentar um pouco mais se você quer ter resultado. Se tiver no amarelo, significa que, de repente, você colocou o Brasil inteiro, mas o seu orçamento, ele não suporta o Brasil inteiro, não suporta uma cidade, um estado inteiro. Então, a plataforma vai falar assim, olha, acho que o seu público está um pouco amplo, dá para você especificar um pouco melhor para você ter um resultado melhor também. E quando tiver no verde, significa que está tudo ok, e você pode clicar ali no botãozinho inferior direito de salvar para concluir essa criação de público. Depois você passa para a parte de orçamento, né? Orçamento e programação. Então, você vai colocar quanto você vai investir e qual é a duração daquele anúncio. Aqui está mostrando em dólar, tá? Mas para vocês vai aparecer diretamente em real. Você pode selecionar uma das sugestões que a plataforma te dá, ou você pode clicar ali em escolha o seu e selecionar o valor que você deseja investir. Então, hoje no Facebook é possível anunciar a partir de $1, né? Então, você consegue com um valor muito baixo começar a anunciar na plataforma. E as pessoas sempre perguntam, mas qual que é o ideal? Na verdade, depende muito do que você espera. Quando você colocar lá o seu orçamento, a plataforma ela vai te dar um número estimado de pessoas que vão ser alcançadas. Então, o que eu recomendo para vocês? Pensa quantas pessoas você espera alcançar. Maiara, eu quero alcançar 10.000 pessoas inicialmente, para ver dessas 10.000 que vão observar o meu anúncio, quantas realmente retornam, né? Como uma conversão, ou de repente eu consigo trabalhar essa pessoa. E aí você vai colocar dentro da plataforma o valor até chegar na estimativa de 10.000. Então a plataforma vai falar assim, bom, com R$5 você vai ter de 2.000 a 3.000. Com R$10 você vai ter de 4.000 a 7.000, um exemplo. Com R$20, você tem de 8.000 a 10.000. Então, se você sabe que você quer alcançar 10.000 pessoas, você sabe que você vai ter que colocar R$20 ali, tá? Então, é só um exemplo, mas é legal vocês terem essa consciência de que a plataforma, ela te dá esse valor de público alcançado. Então, obviamente, quanto maior o orçamento, maior a quantidade de pessoas que você vai alcançar com o seu anúncio. Quanto mais pessoas veem o seu conteúdo, maior a chance de retorno, certo? Uma coisa que vocês precisam também ficar super atentos é que dentro da plataforma nós temos 2 tipos de orçamento. Orçamento total, que é o vitalício, e orçamento diário. Então, dependendo dessa configuração, você precisa sempre confirmar o valor antes de clicar lá em impulsionar. Por quê? Quando eu coloco diário, imagina, eu coloco lá diário, eu quero que a minha campanha rode por 10 dias, e eu quero colocar R$10 por dia. Você tem que saber que se está diário, a plataforma ela vai multiplicar. Então, ela vai colocar R$10 que você falou que queria colocar, vezes 10, 100, certo? Então, você vai ter um gasto de R$100 e não de 10. Quando você coloca o total, que é o vitalício, você já não pode colocar 10, né? R$10. Você tem que colocar o valor total, porque não é mais diário. Ele está perguntando ali qual é o valor total que você quer gastar. Então, ele vai dividir. Ele vai pegar a quantidade de dias que você está anunciando e dividir pelo valor de investimento. Então, se você colocasse 10 ali também, e fossem 10 dias o anúncio, você iria gastar R$1 por dia. A plataforma, ela provavelmente não ia te deixar nem veicular a campanha, porque lembra que a partir de $1, deve ser cerca de 5 e pouquinho falando em real, ok?
Então, fiquem sempre atentos a essa mensaginha na parte inferior. Depois você recebe um quadro como esse, com um resumo das especificações, de como ficou tudo direitinho, e aí você só clica lá em confirmar e fechar. Uma coisa importante, o seu anúncio ele pode demorar até 24 horas para ser aprovado. Então, de repente, se você tem uma promoção que vai começar amanhã, tenta se programar e criar essa promoção, por exemplo, não sei, uma semana antes você consegue fazer, porque você consegue selecionar a data de início. Então, eu faço hoje o meu anúncio, mas não necessariamente ele precisa começar hoje. Eu posso colocar a data de semana que vem. E aí eu sei que já passou as 24 horas de aprovação, quando chegar naquela data, o meu anúncio vai entrar em veiculação sem nenhum problema. Então, tentem se programar para isso. Geralmente, a aprovação demora de 2 a 3 horinhas, mas como o tempo limite é de 24 horas, se acontecer alguma coisa, um imprevisto, é bom não duvidar, né? Deixar essa programação feita com antecedência. E que nem eu falei para vocês lá no início, a gente cria um anúncio, mas se a gente não sabe, de repente, medir se aquilo deu certo, ou para conseguir replicar as boas práticas, ou entender por que deu errado para não cometer esse erro novamente, você meio que está andando em círculos, né? Então, dentro da plataforma, você consegue mensurar isso com muitos dados que o próprio Facebook te dá, e através do próprio celular. Então, tanto a criação do anúncio, como o gerenciamento e a obtenção de dados, você consegue fazer através do dispositivo móvel. É recomendado? Galera, de verdade, eu recomendo que vocês acessem pelo computador, porque a visualização, principalmente se você está começando agora, a visualização é muito mais simples e você vai contar com mais informações. Então, de repente, o celular, você deixa por um dia que está muito corrido, não dá para sentar no computador hoje, Mayra, tem que fazer um monte de coisa. Pega o celular, mas sempre que você tiver um tempinho, abre lá o computador para analisar tudo direitinho, porque você vai ver que tem diferença sim. Então, dentro do celular, vocês estão vendo aí na tela, para você conseguir obter esses dados, você vai clicar aí está escrito impulsionar, mas agora está aparecendo como anúncios, tá? Que é como se fosse esse alto-falante que vocês estão vendo aí. Clicando ali em anúncios, eu vou ter 2 tópicos. Criar, se você selecionar ali qualquer objetivo, você já vai para a criação. E do lado, deixa eu passar aqui o mouse para que vocês vejam, eu tenho gerenciar. Eu não sei se eu consigo ativar aqui a caneta. Deixa eu ver. Perfeito. Gerenciar. Então, aqui em gerenciar, quando eu clico, eu consigo ser direcionada para essa tela que vai me mostrar os resultados de todas as campanhas que eu tenho feito. Então, quando eu clicar ali em ver resultados, eu sou direcionada novamente para uma outra interface e deslizando a tela para baixo, eu consigo ver os resultados detalhados. Então, olha só que bacana. Aqui eu consigo saber quantas pessoas foram alcançadas, que foram 19.076, e qual é o resultado que eu obtive. Então, 380. Então, o que seria essa campanha aí? Pelo que eu estou vendo, o resultado é cliques no link. Então, uma campanha de tráfego, ou seja, eu levei pessoas para um site externo, lembra? E embaixo disso eu tenho um custo por clique. Então, olha que interessante, a plataforma, ela meio que divide o valor de pessoas alcançadas, de pessoas atingidas pela quantidade de cliques, e ela consegue te dar um valor em dinheiro, né? De quanto você está pagando por aquele resultado. Então, aqui você consegue entender se o custo do seu anúncio está muito alto, se está ok. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido alguém falar, ai, mas está muito caro, o meu custo por resultado está muito alto. Se você ainda não ouviu, você vai se familiarizar com essas terminologias um pouco mais adiante. Então, é legal você saber que a plataforma, a própria plataforma, ela te dá insights, ela te dá insumo, ela te dá dados para que você consiga coletar essas informações em uma interface super simples. Então, quando você clica ali em mostrar detalhes, você tem acesso a mais informações. Então, olha lá, o alcance, a frequência, o que significa frequência? Quantas vezes a mesma pessoa recebeu o seu anúncio? Então, olha lá, aqui está 1,34, significa que pegando todo, aí você vai falar assim, nossa, Mayra, mas meu anúncio foi mostrado 1,3, significa que dessas 19.000 pessoas que receberam, algumas delas provavelmente receberam aí o seu anúncio 2, 3 vezes, e aí quando a gente leva isso para um número, uma contagem geral, né, fica simplificado. Você consegue ver também a quantidade de reações. Essa caneta agora está interferindo, né? Enfim, eu vou digitar aqui para vocês a quantidade de reações. O que é isso? Quantas pessoas colocaram lá um coraçãozinho, reagiram com a carinha de alegre, reagiram com a carinha de bravo?
quantos comentários foram publicados ali, quantas vezes a sua publicação foi compartilhada, os cliques que nós já havíamos mencionado, e lá embaixo os dados do seu público. Então, o gênero, aqui eu consigo ver que clicaram mais homens do que mulheres. Olha que interessante. Qual é a idade? Aqui eu consigo ver que o meu público ele está muito similar, ele está muito páreo a páreo, né? Tanto de 18 a 24, como de 25 a 34, 35 e 44, tem mais ou menos aí a mesma quantidade. Localização, qual é o país, qual é o estado, né, onde o meu anúncio está sendo exibido com a maior frequência. Esses são todos os dados que você vai precisar analisar depois, antes de construir o seu próximo anúncio. E quando você vai avaliar esses resultados, esses dados que a plataforma te permite ver, você vai entender quando é necessário fazer algum tipo de modificação, quando é necessário, de repente, poxa, eu deixei o meu anúncio só 3 dias, eu vou aumentar lá para pelo menos 7, e vou aumentar um pouco o meu orçamento para ter um retorno melhor. De repente, você esqueceu de colocar alguma coisa dentro do anúncio, ou você quer editar qualquer especificação. Você consegue fazer isso também. Então, olha lá na tela. É só você clicar novamente em ver resultados, lá na parte superior direita vai aparecer esse botãozinho de editar. Você clica em editar e você consegue aqui modificar alguma informação que seja pertinente àquele anúncio. E você também consegue pausar. Então você salva lá direitinho, fez edição, salvou. Como é que faz para pausar o anúncio? Não quero mais que a minha publicação, que o meu anúncio ele seja veiculado. Então imagina, você colocou lá R$50 por 30 dias, mas você fala assim, Mayara, não quero mais aquele anúncio, eu estou no 15º dia. A plataforma ela vai me cobrar os R$50? Não, ela vai te cobrar o que você gastou até o momento de pausar a campanha. Então como é que você pausa? Vai lá novamente em ver resultados. Quando você deslizar a tela para baixo, você está vendo aí esse status de ativo, né? Aqui onde está essa canetinha posicionada. Quando você clica ali, você consegue inativar o seu anúncio. Então, a partir daquele momento, aquela campanha ela fica pausada, você confirma aqui as informações, e ela não gera mais nenhum tipo de gasto, tá? Então, galera, lembrem-se sempre, é muito importante você conseguir anunciar da maneira certa, você conseguir escolher o objetivo correto, você conseguir o criativo certo, o público certo, para que você realmente consiga ter uma assertividade maior e a sua taxa de erros diminua. Só que uma coisa que eu falo, principalmente para vocês que estão começando a anunciar agora, é normal errar. Né? Tudo que a gente faz na vida, geralmente a gente começa o quê? Errando, né? E o importante mesmo é que você consiga saber o que está errado, né? Fazer aquela análise para conseguir melhorar sempre. Cada anúncio que você for criar, você consegue ir tendo um avanço, uma melhora. Isso em tudo, né? Até na parte orgânica também. Você vai precisar entender, de repente, qual é o tipo de conteúdo que vai chamar mais atenção do seu público. Porque por mais que a pessoa ela já esteja te seguindo, ela pode se saturar se ela vê sempre a mesma coisa ali dentro da linha do tempo. Então, são estudos que nós precisamos fazer para ter acesso aí a essas informações e sempre estar desenvolvendo conteúdo de qualidade. Lembra da plataforma de cursos que eu comentei para vocês lá atrás? Esse é o Blueprint, www.facebook.com/blueprint. Então, tirem uma foto, anotem aí direitinho, tirem print da tela, o que fica mais simples aí para vocês. Essa é a nossa plataforma completamente gratuita de cursos e é aqui que você vai procurar. Lembra que eu falei? Anota, de repente, o que você não entendeu, ou que não ficou tão claro, ou que você, de repente, tem um interesse maior para você conseguir se especializar nesse assunto e conseguir realizar o curso referente a isso. Então, tudo que você precisar dentro de todas as nossas plataformas está dentro do Blueprint, beleza? Eu vou aqui voltar, interromper o compartilhamento da tela, para a galera da moderação me passar se tem pergunta, como é que vocês estão, porque aqui eu estou na minha tela cheia e eu não conseguia ver nada. Estou aqui de volta. Pronto, sim, a gente tem 2 perguntas. Legal. Uma é do Marcos Kleiber. Ele pergunta, tem um valor ideal aproximado para cada publicação? Eu acho que tem muito a ver com a questão do público, né? A quantidade de pessoas. Na verdade, é muito opcional. Lembra que eu falei que realmente as pessoas elas perguntam muito isso? É porque realmente, quando você vai anunciar, a primeira coisa que você pensa é quanto que eu vou ter que pagar para isso? Mas, na verdade, o bacana do Facebook é que você paga de acordo com o resultado que você quer obter, com as pessoas que você quer alcançar. Então, a plataforma,
ela vai te dar um gráfico que vai falar assim, olha, você vai conseguir ir movimentando o valor. Se você colocar R$ 5, você vai ter até 2.000 pessoas alcançadas. Se você colocar R$ 10, você vai ter até 4.000 pessoas alcançadas. Se você colocar 15, 6.000. E aí a pergunta é para você, quantas pessoas você quer alcançar? Entendeu? Porque depende muito da quantidade de público. Por exemplo, eu posso pegar 2 empresas que estão selecionando públicos diferentes e os valores com relação ao alcance vão divergir muito. Então, a própria pessoa, o próprio empreendedor tem que ir lá na plataforma e ter essa noção, né? De, por exemplo, a cada 10, você vai ver que você vai começar a ter uma margem maior disso. A cada 10.000 pessoas que visualizam o meu anúncio, eu obtenho 10 vendas. Então, eu sei que se a minha meta esse mês, através do âmbito digital, é vender 30 produtos, eu preciso alcançar 30.000 pessoas. Então, são dados aí que você vai começar a distinguir dentro da plataforma. Bom, a Luana tem outra dúvida, eu acho que foi do início da sua apresentação. Esse impulsionamento serve para Instagram ou existe outra ferramenta? É sincronizado? Ele serve para Instagram também, mas o Instagram ele tem uma própria ferramenta de publicação, de anúncio. Se você entrar no Instagram, se você tiver sua conta comercial, você vai ver que quando você clica numa publicação, do mesmo jeito que aparece no Facebook promover, lá vai aparecer também. E aí, semana que vem, eu vou mostrar para vocês uma maneira de entrar dentro de um gerenciador, que é onde você consegue escolher exatamente aonde você quer que o seu anúncio apareça. Porque às vezes a gente fala Instagram e Facebook, nem eu falei, a gente não tem dimensão de quantos posicionamentos existem dentro dessa plataforma. Então, o Facebook, ele tem os stories, ele tem a coluna da direita. Sabe aquele vídeo que você está vendo lá dentro do Facebook e de repente ele é interrompido e você recebe um anúncio? Também é um posicionamento. Inclusive, o seu anúncio dentro do Facebook pode aparecer em aplicativos parceiros. Então, às vezes você abre um aplicativo externo do Facebook e vê um anúncio ali, e você não sabe que aquele anúncio pode estar vindo do Facebook. Então, você, como empreendedora, consegue mandar também o seu anúncio para aplicativos que tenham relação com o serviço que você ofereça. Então, aplicativo de música, você é um cantor, vai ser mandado para aplicativos de música. Você é uma clínica de estética, aplicativos de beleza. Então, é muito legal porque você consegue ter essa referência com os posicionamentos também. Mas você tem tanto a maneira individual de criar Facebook e Instagram, em ambas plataformas, ou de entrar lá no gerenciador de anúncios e anunciar para todos os lugares. A gente tem a última pergunta, a gente já está acabando, tá? É do Davi, ele quer saber, se a gente quiser um impacto no intervalo de 4 ou 5 horas, tipo num delivery, qual seria a melhor estratégia? Aí eu perguntei, Davi, é um tempo de retorno do anúncio que você quer? Ele falou, sim, tipo uma promoção para delivery. Ele quer saber quantas horas colocar? Eu não entendi muito bem a pergunta. Isso. Davi, você quer ativar seu microfone só um pouquinho para você poder falar melhor? Porque eu também não entendi bem a sua pergunta. Não está desligado ainda, Está inativo. Está inativo. Só mexer na tela e ativar um pouquinho o áudio. Gente, a gente está encerrando. A última pergunta é do Davi, tá? Por favor, preencha uma frequência que o Lázaro já disponibilizou no chat. E na próxima semana a Mayara volta, tá bom? A partir das 19h30. Davi, com você. Vamos lá, Mayara. Vamos lá. Eu utilizo a plataforma há muito tempo, assim, porque eu sou profissional liberal, como artista, né? E Legal. a gente tem um delivery. Então, assim, a estratégia que a gente está querendo é um pouco diferente, assim. O tempo de resposta é outro, assim, porque enquanto a gente usa o Instagram e o Facebook hoje em dia para formular e agregar valor à minha carreira, no caso do delivery, a gente quer uma resposta rápida em relação às que a gente está colocando impulsionando, né? Então, Legal. assim, vamos supor, se hoje eu fosse, tipo, hoje de manhã eu decidisse que eu vou fazer uma promoção, sei lá, o baratíssimo, vou fazer um produto hoje que ele vai custar bem 50% mais barato do que o normal do cardápio. Então, Legal. eu queria jogar para cidades vizinhas, para Cajus do Horizonte, a gente saber que a gente tem um resultado rápido desse retorno. Então, qual é a melhor estratégia? Existe uma ferramenta que eu consigo ativar para, tipo, na hora que eu abrir, um pouquinho antes de eu abrir o delivery, até às 10 da noite,
eu conseguir que esse anúncio ele tenha um impacto de visualização alto, eu consigo fazer esse tipo de filtro? Legal, consegue. Na verdade, são estratégias assim que às vezes são até bem básicas. Por exemplo, dentro do gerenciador de anúncios, eu não sei se você já abriu ou se você só trabalha, porque é um pouquinho mais avançada essa estratégia. De repente, pelo impulsionamento da página, você fica um pouco mais limitado. O que eu recomendo quando você vai trabalhar com delivery? Você quer entregar alguma coisa na hora do almoço, um exemplo, é entre meio-dia e 2 horas da tarde. Você consegue, dentro do gerenciador de anúncios, fazer um filtro de horários. Porque, por exemplo, a pessoa, ela vai pensar no que você está oferecendo em horas específicas. Então, você tem que selecionar ali o seu anúncio para aparecer 2 horas antes, por exemplo. Porque se você deixar aquilo rodando o dia inteiro, vai acontecer o que você falou. Você vai construir um reconhecimento de marca, mas de repente a pessoa tá ali na hora do vamos ver, ela não tá vendo o que você tá colocando. Então é muito mais efetivo você gastar todo o seu orçamento num período menor de tempo, que vai fazer com que mais pessoas vejam dentro daquele tempo estipulado, que para você é relevante, do que você deixar ele correndo todos os dias da semana dentro da plataforma, em todos os horários. Essa função, né, de distinção de horário você consegue fazer pelo gerenciador. Uma coisa super, super útil, coloca cupom de desconto. Tipo, por exemplo, no próprio anúncio, no criativo do anúncio. Então, se você chegar aqui, ou se você coloca um botão do WhatsApp, se você chamar agora no WhatsApp, até 2 horas da tarde, você vai ter tanto de desconto. Cartão de fidelidade, isso funciona muito, mas eu acredito que o que vai ter mais sentido para você ainda é a distinção de horário, de você conseguir segmentar isso realmente pelo menos 2 horas antes. Acho que mais do que isso não faz tanto sentido. Entendi. Obrigado. Perfeito. Imagina. Obrigada, Davi. Mayara, muito obrigada. Gente, a gente está encerrando, né? Mesmo quando a gente fechou a aula, ainda estamos com 76 pessoas acompanhando. Nosso pico foi ali quase 90 pessoas acompanhando. Queria muito agradecer a todo mundo que está aqui, ficou, né? Desculpa por ter sido tão longo hoje, mas na próxima segunda-feira a gente vai ter a Mayara exclusivamente para dar continuidade a esse assunto e a gente poder aprofundar melhor, tá? Durante a semana, vocês vão conversar com os mentores, tá? A gente vai fazer um acompanhamento, vai enviar todos os materiais e também a gente vai aprofundar um pouco sobre o Instagram e o Facebook. Então, quem não tiver, a gente vai criar essa semana os Instagrams e os Facebooks, as fanpages aí das instituições sociais e dos pequenos negócios que ainda não se colocaram nas redes, tá bom? Uma coisa importante também, Emanuele, antes de você finalizar, eu queria deixar aqui só o link do gerenciador de anúncios e deixar de lição de casa, vocês pelo menos acessarem, porque semana que vem a gente vai entrar lá e eu vou mostrar várias coisas. Então, de repente, se você já tiver um pouco mais de familiaridade com a plataforma, vai ficar muito mais fácil de você entender e até de você procurar o curso a respeito das funcionalidades que ficar em alguma dúvida. Então, o link é www. Na verdade, acho que um passo a passo mais fácil ainda. Vai lá no seu perfil inicial do Facebook, na parte superior você vai encontrar a palavra criar. Clicando ali você tem a opção de anúncio. É só página inicial, criar anúncio. Você já cai diretamente dentro do gerenciador e você vai conseguir ver ali as especificações. E aí semana que vem a gente entra um pouco mais no tema. Pode ser? Pronto. Você pode mandar para mim, Mayara, que eu coloco no grupo deles já agora. Assim que a gente terminar aqui, eu já encaminho para que eles possam dar uma olhada durante a semana e aprofundar isso com os mentores, tá? Gente, ótimo. Muito obrigada, Mayara. A gente se vê na próxima segunda, né? Adorei, acredito que eu também aprendi bastante sobre Facebook e Facebook Ads, né? Quando ela fala Facebook, ela fala todos os aplicativos, né, que fazem parte do grupo Facebook, então teve algumas dúvidas que surgiram quanto a isso. O Instagram também faz parte do grupo Facebook e o WhatsApp também, gente. O WhatsApp Business é o que a gente movimenta aí, a gente se comunica todos os dias, né? E dá para fazer negócios por lá também. Muito obrigada, Mayara. Boa noite. Obrigada a vocês, galera. Bom descanso. Na próxima segunda-feira. Não esqueçam de preencher a frequência. Agradecer também aos nossos mentores, eles vão entrar em contato com todo mundo, tá? A Ianca, a Jenny e o Jonas. E também a Yara, que foi a nossa facilitadora, que vai conduzir todo o processo até o final do nosso curso, né? Vamos marcar aí colado com vocês. Muito obrigada, gente. boa noite, tudo de bom. E é isso. Bom descanso, galera. Vem se ver semana que vem, hein? Quero ver todo mundo bem treinado aqui já com a plataforma.